Uma revolução aconteceu no crédito no Brasil nos últimos 10 anos. Os bancos deixaram de ser o principal emprestador para as empresas e empresas como a Rio Bravo passaram a fazer esse papel. A gente está aqui para falar por que isso aconteceu, como aconteceu e como vai ser o futuro do crédito para as empresas aqui no Brasil. Zé, conta pra gente, o que aconteceu? Acho que a vontade de criar o artigo veio de uma ideia do Evandro, de a gente tem pela primeira vez em 10 anos, na verdade 25 anos para mais, uma superação do estoque de crédito de mercado de capitais sobre crédito bancário para PJ, né? E acho que a ideia foi tentar investigar um pouco dessa troca de mão do crédito aqui, quais são as implicações práticas disso, e aí eu acho que eu devolvo para você. O que são as implicações práticas imediatas dessa troca de... Tem várias, né? Acho que para as empresas muda muita coisa. Quando uma empresa, a empresa está muito acostumada a trabalhar com um banco, tem um banco de relacionamento. Então resolve da folha de salários, as despesas, antecipação de recebíveis, empréstimos de maior prazo, tudo com a mesma instituição. Então um gerente da sua conta te ajuda com tudo isso, com as dificuldades, enfim, burocracias usuais. Agora, com o mercado de capitais ganhando esse pragmatismo, né, o mercado de capitais se tornando maior na concessão de crédito para as empresas do que os bancos, precisa mudar o jeito que as empresas enxergam essa busca por capital. Não é mais um gerente de banco que vai resolver toda a vida dela. Ela precisa ter uma conta em algum banco para resolver transferências, pagamentos, etc. Mas hoje tem fintechs, por exemplo, que podem fazer isso também. Aconteceu uma revolução em mercado de pagamentos, cartões, adquirentes, maquininhas, também nos últimos 13, 14 anos, e com investimento e com crédito, empréstimos nesses últimos 10. Né? Então, como as empresas vão atrás de buscar crédito muda bastante. Pensando nas empresas, acho que é o principal ponto de mudança. Mas isso também gera, por outro lado, uma mudança para de onde vem esse dinheiro que vai para as empresas, né, Zé? Antes, nós somos correntistas dos bancos, os bancos pegavam esse dinheiro e emprestavam para as empresas. Como é que muda esse lado aí do funding para o mercado de capitais, para as empresas? Acho que a parte mais interessante quando a gente pega o artigo é ver como teve uma pulverização do crédito com alguns veículos novos, né? Você pega a FDIC principalmente, que é um ponto que a gente debate bastante. Você tem não só abrangência por questões de ampliar pessoas que ficavam na margem do sistema e não tinham acesso a crédito fácil também, mas a velocidade que isso ocorreu, de certa forma, né? Então, um funding muito mais amplo, de certa forma mais ágil, que capta uma parcela da população que não tinha esse acesso. Obviamente, traz consequências que a gente discute também mais na parte regulatória, mas certamente é um funding mais dinâmico e começa a aproximar e criar uma estrutura de mercado de capitais brasileiro muito parecida com o mundo desenvolvido, né? A gente parece ter, não sei se você concorda, um mercado de crédito muito alinhado com países até realmente do OECD, a própria Europa, Estados Unidos, a gente chega muito perto desse nível, né? Acho que as pessoas talvez tenham ouvido falar de um termo em inglês que é private credit, que é mais ou menos isso, né? As empresas nos Estados Unidos, especialmente, já tinham, as grandes empresas já acessavam o mercado de capitais via bonds, via debentures, né, aqui no Brasil, mas agora esse monte de outros instrumentos, que é o que o Zé falou, FDIC, CRI, CRA, outros tipos de notas, lá também tem esse termo de private credit e também explodiu nos Estados Unidos, meio que concomitante com o Brasil, mesmo com essas diferenças de desenvolvimento tão grandes, né? Mas por que você acha que isso aconteceu, Zé? Então, acho que a causa mais comum que a gente tem ali é uma mudança muito grande na aversão ao risco do investidor de 16 para 20 especificamente, né? O Brasil não está muito acostumado a ter juros abaixo de 10%, é uma janela que por conta da recessão e da pandemia a gente viu a Selic historicamente muito baixa, né, em 2%, uma mudança na alocação de capital que talvez venha, na verdade, para uma busca de yields mais altas, né, de juros mais elevados. Então, a transição do CDB, por exemplo, para crédito privado com um prêmio um pouco mais elevado, explica muito dessa mudança de apetite por risco, talvez. Agora, a consolidação dessa procura que é o mais surpreendente, né? A gente teve 2 anos ali atrás, 23, 24, 25, de juro muito elevado e mesmo assim uma demanda muito grande por prêmio, né? Você vê que FDIC, certamente no artigo, é o veículo que mais tem um crescimento expressivo ali dentro, CRIs também, realmente uma mudança que parece ter virado cultural até na alocação, né? Acho que é importante, a gente falou vários termos aqui, né? Funding, FDIC, dá um pouquinho de panorama disso tudo, né? O dinheiro, o mercado de capitais, né? O sistema financeiro, na verdade,
é um meio como o dinheiro circula na economia, né? Então, quem tem poupança, pessoas normalmente têm poupança, guardam seu dinheiro, querem rentabilizar esse dinheiro guardado com alguma coisa, uma parte fica na poupança mesmo, né? Aquela que a gente conhece do banco, uma parte fica num CDB de um banco, uma parte vai em fundos, né? E essa revolução da forma como as pessoas investem, a gente está falando muita revolução aqui, né? Mas acho que é verdade, a tecnologia ajuda, mas mudanças regulatórias também ajudaram. Da forma como os produtos de investimento são distribuídos, foi muito importante por isso aqui que a gente está falando, né? De novo, o banco, você ia lá, na agência, no caixa, na internet, punha seu dinheiro lá e a gente não vai entrar muito nos detalhes, mas ali o banco distribui esse dinheiro da forma como ele acha melhor, para as empresas que ele acha melhor, e tendo alguns mecanismos de controle como o FGC, caso as coisas deem errado. Agora, no mercado de capitais, é muito mais descentralizado, pulverizado, como o Zé falou. Então, da onde vem o dinheiro disso que a gente está chamando de mercado de capitais? Também vem dessas mesmas pessoas, só que essas pessoas investem agora através ainda dos seus bancos, ou através das plataformas de investimento, e é assim que o dinheiro chega em fundos, né, como os geridos pela Rio Bravo, e esses fundos vão pegar esse dinheiro e alocar da melhor forma possível em instrumentos de crédito, de acordo com o mandato de cada fundo. Então essa é o caminho que o dinheiro faz, é uma mudança que pode parecer simples, saiu do banco, foi para o mercado de capitais, mas tem, como eu já falei, impactos para as empresas, tem impacto para os poupadores também, que agora tem uma relação muito mais próxima, ele consegue ver muito melhor para onde está indo o dinheiro dele. Porque quando você coloca o dinheiro no banco, ele se confunde com tudo aquilo que é complexo, que se chama o balanço do banco. Tudo, tá tudo ali, você vai ver uma vez a cada trimestre no jornal quando sai o balanço, tá tudo misturado lá dentro. Em fundo não. Daqui a pouco eu vou gravar aqui um vídeo para falar sobre como foi o mês dos nossos fundos de crédito. Lá a gente vai passar os créditos principais, o que está bom, o que está ruim. Então é muito mais transparente para as pessoas, para elas saberem onde está o dinheiro delas de verdade. Uma coisa que você falava bastante, né, quando eu entrei aqui, que quando você empresta dinheiro para o banco, o dinheiro não é mais seu, PC, e para o fundo na realidade é diferente, né? Claro que tem impactos até de regulação que a gente discute um pouco no artigo, que a gente fala de shadow banking, que é mais uma estrutura sombra, porque na prática toda essa cadeia que o Evandro comentou, você tem originação, securitização, distribuição, elas se dão fora do sistema bancário, né? Então o arcabouço regulatório que rege os bancos e é muito mais oneroso, porque tem demanda de capital regulatório, não se aplica a esses veículos especificamente. Então traz uma nova discussão, talvez até defasada um pouco para o Brasil, de como fiscalizar esses entes para evitar uma grande arbitragem regulatória, né? Como é que a gente faz uma competição mais, como posso falar, fiel entre esses veículos. E acho que é uma parte que a gente elabora e é interessante pontuar também, porque historicamente tiveram eventos, né, até relativamente perigosos em relação a isso. E não só isso, mas também como você protege o investidor, né? O banco, de novo, ele é super regulado pelo Banco Central, que é um regulador forte, e tem, no final das contas, meios de recompensar pelo problema maior, que também a gente viu recentemente, que é um banco quebrar, que é o FGC. Em fundos, também houve problemas, a gente também viu recentemente. É mais difícil por ter um regulador que, infelizmente, por falta de orçamento, de pessoas, não consegue ser tão presente quanto o Banco Central, que é a CVM, mas tenta, pelo menos a gente sabe que tenta. Tem autorregulação da Anbima, que quem trabalha aqui sabe que a Anbima é bem dura, e apesar de ser autorregulação é bem dura. Então, como fazer a defesa desse pequeno investidor quando ele investe em fundos? Aí tem várias formas, né? Os fundos mais simples, onde pode investir qualquer investidor, eles não podem fazer tanta coisa, eles não podem alavancar, né? Eles não podem comprar todo tipo de crédito, tem várias restrições ali de rating, de risco que ele pode correr. E aí, conforme vai aumentando o nível de conhecimento e patrimônio do investidor que investe no fundo, vai aumentando também o risco que cada fundo corre. Mas, ainda assim, acho que foi um grande avanço que a gente viu nos últimos 10 anos. Né? E um grande espaço para crescimento ainda, né? Quando a gente compara com outros países, essa proporção do quanto o crédito é detido nos bancos, o Brasil ainda está bem atrás, assim. Tem mais espaço para que o crédito cresça, que fique mais versátil. Acho que é um ponto muito interessante. A contribuição do artigo é essa, é mostrar como o crédito ficou mais pulverizado, mais acessível, como tem espaço para que isso aconteça ainda mais,
mas que os custos regulatórios, a maneira que a gente fiscaliza isso tem que mudar. E é um pouco mais complexo do que a gente está acostumado, né, de certa forma. Acho que é isso. Então, você como investidor, agora o seu dinheiro está sendo usado para viabilizar empresas diretamente, sem o intermediário do banco, né? Então diretamente, gerando emprego, gerando lucro, gerando impostos para o país. Então tem essa relação que, se você tiver interesse, você consegue ver muito diretamente com essa novidade, com essa revolução que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos do desenvolvimento do mercado de capitais para crédito para empresas no Brasil. Acho que é isso, né, Zé? É isso, bem Valeu. contemplado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.